Olá, eu sou o professor Rogério Borne. Eu sou doutorando e mestre em Direitos Fundamentais e Democracia. Sou formado em Ciência Política e em Direito. Também sou especialista em Direito Eleitoral e Partidário. Trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná há 28 anos. Dentro da minha carreira, eu trabalhei em vários setores. Eu trabalhei no atendimento ao público, fui assessor de juiz de primeiro grau, assessor de juiz da corte, também trabalhei na assessoria de comunicação social do tribunal e também hoje eu trabalho na Escola Judiciária Eleitoral e eu faço projetos de cursos relacionados ao aperfeiçoamento de servidores e formação da consciência da comunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as carreiras que envolvem a justiça eleitoral. Nós temos o juiz eleitoral, nós temos o membro do Ministério Público Eleitoral, nós temos os advogados que atuam na justiça eleitoral, nós temos também as carreiras de servidores da justiça eleitoral. E nós temos dentro dessas carreiras o analista judiciário área fim e área meio, e também nós temos o técnico judiciário. Então, vamos conhecer um pouquinho o meu ambiente de trabalho. Espero que esse ambiente de trabalho no futuro seja seu também. Eu vou me aposentar daqui a 3 anos e vai ter uma vaga aqui para analista judiciário. E eu espero, com todo carinho, que você preencha essa vaga que eu vou deixar aqui. Mas agora, vamos dar uma volta aqui no Tribunal Regional Eleitoral para vocês conhecerem um pouquinho do ambiente de trabalho. Então venha comigo. Eu vou falar agora para vocês da carreira dos juízes eleitorais. Em primeiro grau, nas eleições municipais, nós temos o juiz eleitoral e temos a junta eleitoral. Quem faz a apuração e a diplomação é a junta eleitoral, que é formado por um juiz eleitoral e por 4 cidadãos convocados, como se fossem mesários, mas eles são convocados para diplomação. A Justiça Eleitoral é o único órgão do Poder Judiciário que não tem concurso para juiz. Os juízes, eles são temporários e, na verdade, eles assumem a função delegada na Justiça Eleitoral. Então, em primeiro grau, nas eleições municipais, é um juiz de direito que exerce a função de juiz eleitoral. E aqui eu vou frisar uma coisa interessante. O juiz eleitoral, ele é um juiz estadual que ele exerce a função delegada federal, porque a Justiça Eleitoral é um órgão federal. Agora, no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos 7 juízes. 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. 2 são juízes de entrância final, aqueles que estão próximos de ser desembargadores. Nós temos também um juiz federal, e aqui tem um caso interessante. No TRE, nós temos 2 advogados que assumem a função de juiz. Esses advogados eles são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. É isso mesmo, eles são nomeados pelo Presidente da República a partir de 3 indicações. No Tribunal Superior Eleitoral, nós temos 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados também pelo Presidente da República. Então, esta é a carreira da magistratura dentro da Justiça Eleitoral. E lembrando que o juiz eleitoral na Justiça Eleitoral, ele é inamovível, ele não pode ser transferido contra a sua vontade, mas ele não é vitalício. Ele permanece em média 2 anos como juiz eleitoral. Então há uma alternância muito grande. Mas ao lado do juiz eleitoral, eu vou mostrar para vocês o cargo de Ministério Público Eleitoral. E nós temos o promotor e o procurador eleitoral. Ele senta onde? Ele senta nesta cadeira que está ao meu lado. Então, para falar um pouquinho do Ministério Público, eu vou me colocar na posição do promotor e do procurador eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral, qual que é a função dele? É defender a comunidade. Ele defende a comunidade dentro da justiça eleitoral. E quem exerce esse papel? Lá no juízo de primeiro grau, quem exerce esse papel é um promotor de justiça. Um promotor estadual que ele assume a função de promotor federal, de promotor eleitoral. Lá no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos o Procurador da República. Um dos procuradores da República que atua no Estado exerce a função de procurador eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, ele julga as eleições estaduais. As eleições estaduais se refere a governador, vice-governador, deputado federal, estadual e senador. Lá no Tribunal Superior Eleitoral, a competência desta corte é julgar os processos e registros de candidatos à presidência da República. Quem atua como procurador-geral eleitoral é o Procurador-Geral da República. Ele acumula as duas funções. Então, é assim que funciona a justiça eleitoral. A carreira que eu vou falar agora é de advogado que atua na justiça eleitoral. Eu tenho, embora não seja advogado, eu tenho um contato com a OAB. Eu faço parte da Comissão de Educação Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Paraná. Qual que é o papel do advogado? O papel do advogado na justiça eleitoral é defender o candidato. Quais são as demandas que o candidato tem? Propaganda eleitoral e registro de candidatura são as principais. O advogado também atua na prestação de contas de candidato. Essa é a regra. Mas nós temos advogados também que atuam em nome do eleitor. Então, por exemplo, se tem um eleitor que está com dificuldade de fazer a inscrição eleitoral, esse advogado pode ser contratado para ajudar o eleitor a resolver seus problemas. Nós temos advogados privados que são contratados por políticos e eleitores, e nós temos a atuação da Defensoria Pública Federal. A Defensoria Pública normalmente ela atua quando alguém está respondendo por crime eleitoral. Não é só esse o papel da Defensoria, mas principalmente quando ocorre uma ação penal eleitoral, que a Defensoria Pública atua nesses processos. Então, se você é uma pessoa que está fazendo curso de Direito, é uma boa oportunidade você atuar na advocacia eleitoral. A advocacia eleitoral é um nicho de mercado. Existem poucos especialistas no Brasil. Alguns estados têm muitos especialistas, como Paraná e São Paulo, mas na maioria dos estados nós temos poucos advogados que atuam nessa área. Então é uma boa oportunidade de carreira para você que está terminando o curso de Direito. Agora eu vou falar para vocês sobre as carreiras dos servidores da Justiça Eleitoral. A maior parte dos servidores que nós temos aqui ou são analista judiciário área fim, ou analista judiciário área meio, ou técnico judiciário. Técnico judiciário é aquela pessoa que exerce uma função aprovada por concurso público e para fazer esse concurso basta ter ensino médio. Já as carreiras de analista judiciário, existem duas, a área fim e a área meio. A área fim é para aquelas atividades típicas do Poder Judiciário, é trabalhar com o juiz ou trabalhar diretamente com o eleitor. Para as carreiras de analista judiciário, área fim, para que alguém possa fazer um concurso, é necessário que seja formado em direito. Agora nós temos os analistas judiciários, área meio, que são aquelas pessoas que não trabalham diretamente na atividade fim do tribunal. São pessoas que trabalham na contabilidade, são pessoas que trabalham na infraestrutura do tribunal, os técnicos de informática. Nesse caso, basta que eles tenham curso superior para exercer essas funções. Só que aqui no tribunal a gente tem um detalhe.
quando chega um período eleitoral, não há muito essa distinção entre analista e técnico. Todos fazem tudo. É um dos órgãos que o trabalho coletivo leva maior ênfase. Uma coisa que as pessoas pensam, o que a Justiça Eleitoral faz no ano que não tem eleições, no ano não eleitoral? Quem trabalha na área FIM, nós temos julgamentos de prestação de contas e o título de eleitor. Os eleitores não deixam de fazer o título de eleitor. E a prestação de contas dos candidatos que perderam a eleição são julgadas depois das eleições. Então passa o ano todo do ano não eleitoral julgando prestação de contas. Nós temos também eleições suplementares, aqueles municípios em que o prefeito foi cassado e não pôde tomar posse. E depois o TSE confirmou essa cassação. Então, nesses municípios é feita uma eleição extemporânea, uma eleição fora de época. E outra situação, no ano eleitoral, o tribunal precisa de um número de pessoas para trabalhar nas eleições 4 ou 5 vezes maior. Então, como o tribunal é dimensionado para o número de servidores para o ano não eleitoral, para completar esse contingente de pessoas que nós necessitamos para trabalhar nas eleições, é feito da seguinte forma: são nomeados estagiários e são requisitados servidores de outros órgãos. Então, por exemplo, no ano da eleição presidencial ou estadual, são emprestados servidores do município, que não tem qualquer ligação com o Estado. E no ano de eleição municipal, são emprestados servidores do Estado. Servidores da União sempre são requisitados, porque a União é o mesmo órgão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ele é um órgão da União. Então, nós emprestamos servidores da União para atuar só no período eleitoral. Então, o tribunal é dimensionado para o ano não eleitoral. E no ano eleitoral, são requisitados servidores e contratados estagiários para completar esse número de pessoas necessárias para fazer uma eleição. Mas o que eu quero dizer para vocês, como eu já falei no começo, esse lugar que eu estou aqui na minha sala, eu vou estar aqui por mais 3 anos. Daqui 3 anos eu quero que você venha no meu lugar. Faça um concurso. E você vai ser um servidor aqui da Escola Judiciária Eleitoral, que é um órgão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então seja bem-vindo. A carreira é maravilhosa. Eu estou há 28 anos no tribunal e sou muito feliz. Aqui encerramos a nossa visita à Justiça Eleitoral. Agora eu convido você para fazer uma visita aqui para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aproveite o período eleitoral para você acompanhar como são feitas as auditorias do Sistema Eletrônico de Votação. Você vai ver que o nosso sistema é o melhor do mundo e o mais seguro do mundo. A Justiça Eleitoral deixa as portas abertas a qualquer pessoa que queira acompanhar o sistema eletrônico de votação. As auditorias são abertas ao público. E quem sabe, lá na frente, você venha trabalhar comigo. Então, sejam bem-vindos e um abraço fraterno para vocês.